Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu artigo, né? Você publicou recentemente na GV Executivo, com a Gabriela, que é uma, se eu não me engano, completou o mestrado agora, ou está fazendo mestrado, você me atualiza aí, e com a professora Eliane Brito, que é uma super referência, inclusive, não só na área de marketing, como também na área de marketing digital, né? O texto. Eu peguei aqui o resumo que está lá na GV, né? Então, quem for entrar lá no Google e botar GV Executivo, o texto ele pretende, né? O objetivo dele é analisar o fenômeno da influência nas redes sociais, discutindo as diferenças entre celebridades e os influenciadores digitais, ressaltando aí os aspectos, né, a serem considerados pelos gestores de marcas que se associam a esses atores digitais. Fala um pouco mais sobre essa pesquisa que você fez com a Gabriela e com a professora Eliane Brito, Fábio. Para a Gabriela, esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado dela na GV. Legal. E a Gabriela foi minha aluna na Que Faculdade bacana. Santa Marcelina na pós-graduação. Ela fez a pós-graduação na Santa Marcelina e depois ela entrou no mestrado na GV porque ela se encantou pela área acadêmica e quis seguir. Como ela tinha sido minha aluna, a professora Eliane Brito, que foi orientadora dela, me chamou para orientar a Gabriela nesse projeto. A gente tem trabalhado juntos desde então. Esse projeto foi muito interessante, foi um trabalho que ela fez. Ela levantou mais de 10 mil posts e matérias de blog. Ela pegou a história de uma celebridade, uma influenciadora digital, o caminho delas inteiro, desde o começo delas na internet, nas redes sociais, na internet, até os dias atuais, né, até 2022, foi quando ela terminou a tese dela, tentando entender como que foi essa trajetória, para a gente ver a diferença que tem entre uma influência na trajetória entre a influenciadora e a celebridade, né? Porque são caminhos bem diferentes. E daí a gente chegou, o artigo que a gente fez para a GV Executiva é um artigo que tem um ponto de vista mais gerencial. Então, o que que as marcas ganham quando elas se associam como influenciadora digital ou quando elas se associam com uma celebridade, que são atores digitais diferentes, tá? Então, principalmente, né, resumindo bem, rapidamente, quando uma marca se associa com uma influenciadora digital, ela está se associando com uma pessoa que ela subiu do nada, tipo, ela podia ser uma desconhecida, alguém que tinha algum tipo de notoriedade, mas não era uma pessoa conhecida, e chegou na fama pelos caminhos próprios. Quando a gente fala pelos caminhos próprios, a gente coloca em aspas, obviamente, porque não necessariamente ela é uma pessoa desconhecida de verdade, às vezes ela pode conhecer pessoas que sejam influentes, que ajudem ela a subir, mas o exemplo que ela pegou foi um exemplo que saiu mais ou menos do nada, que tinha uns recursos ali para investir, ela queria ser uma influenciadora. Existe na teoria de marketing um efeito que a gente chama de efeito megafone, que a gente usou até para explicar, na luz da teoria, esse caminho, que como se funciona esse efeito megafone. A influenciadora é como se ela pegasse o megafone, falasse as ideias dela, e as pessoas gostam dessa ideia que ela fala, começa a seguir e ajuda a propagar o som desse megafone, e ele vai aumentando a audiência dela. E ela começa cada vez mais a ganhar público, ganhar notoriedade, e ela começa a ganhar fama. Então, esse é o caminho de uma influenciadora digital. A celebridade ela já, de alguma forma, ela já está presente na mídia, né? Ou ela tem algum talento, ou ela faz parte de alguma rede. Então, por exemplo, no caso que a gente pegou para analisar, foi a Bruna Marquezine. Ela é uma atriz desde criança, ela já sempre foi projetada para fama pela Globo. Então, ela já tinha uma fama, ela já estava em notoriedade. Ela entra no mercado digital e começa a agir como uma personalidade, como uma celebridade. E aí você tem os seguidores, obviamente ela vai ter muito mais seguidores do que a que surgiu do nada, mas as duas, assim, quando a gente analisou a Tássia Neves, que foi a influenciadora analisada, estava com 4 milhões de seguidores, a Bruna Marquezine com 40 milhões. Obviamente são 10 vezes mais, mas 4 milhões e 40 milhões são coisas diferentes. São públicos relevantes de qualquer forma. Aí o que a gente percebeu de diferença principal? A influenciadora ela tem uma conexão muito forte com o público. Por quê? Porque foi o público que levou ela para a fama. Então ela tem como se fosse uma obrigação de manter coerência e de manter contato próximo. Então, isso quer dizer que ela vai criar rituais, ela vai criar uma conversa mais próxima, ela vai ter um senso de comunidade mais presente. A celebridade, o público dela é muito mais uma audiência, como se fosse uma audiência de televisão, do que realmente seguidores.
Então, o público dela é muito mais heterogêneo, então você vai ter pessoas de todo tipo que seguem ela por qualquer motivo que seja, não necessariamente pelo conteúdo, e ela tem o que a gente chama um véu de mistério. Isso existe na teoria de celebridade, quando a gente analisa marketing e celebridade, tem essa coisa do véu de mistério, que é tipo assim, você não sabe como é a vida particular dessa pessoa. Você vê ela na televisão, você vê é uma cantora, é algum esportista, mas a vida pessoal dela você não acompanha, porque ela sempre foi privada. Na hora que ela começa a tornar isso público, isso pode gerar alguns ruídos e alguns problemas, porque não sabia que ela era assim, sabe, você tem sempre. E no caso da influenciadora, não. Ela sempre partilhou a vida dela pessoal. Então, é natural para os seguidores acompanhar o que acontece na vida dela e até esperar como que ela vai reagir, né? Então, para as marcas, como que se traduz? Se ela quer fazer uma ação que tenha que ter autenticidade, proximidade, uma influenciadora digital vai ser mais indicado. Por quê? Porque essa influenciadora digital tem uma conexão muito forte com o público. Então, teoricamente, a influência dela vai ser maior. Porque além do público dela ter uma conexão maior, tem uma conexão, o público é mais homogêneo. Ele tem algumas características que vão ser mais próximas. Então, quando ela faz uma ação, é, o público vai receber de uma maneira mais natural, desde que tenha a ver com a história que essa influenciadora conta. Então, a influenciadora, ela precisa fazer posts de marcas que tenham a ver com os valores dela, ou com o estilo de vida que ela leva até então. A celebridade, ela não tem essa autenticidade tão forte, mas ela também não tem essas restrições. Ela pode trabalhar com marcas diferentes, por quê? Porque o público dela não é tão homogêneo. Então, uma parte do público dela pode não gostar, outra parte vai gostar. E como tem esse mistério em relação ao passado dela, então, o público não vai saber se aquilo que ela está fazendo é realmente uma forçação de barra ou realmente uma coisa que ela está falando de uma maneira autêntica. Então, tem essas diferenças que quem vai se associar precisa entender. Eu quero fazer uma ação que eu quero ter um engajamento muito forte. É, Geralmente, um engajamento muito forte, que você quer que as pessoas participem, é melhor uma influenciadora digital. Eu quero ter uma ação que vai ter uma visualização enorme, eu não preciso ter uma. É um trabalho muito mais de awareness do que um trabalho de aumentar o conhecimento do produto, ou um trabalho que precisa de uma coisa mais elaborada. Aí você faz o trabalho com uma celebridade que você vai chegar num público heterogêneo e muito maior. Então, dependendo do que a marca quer, ela escolhe um ou outro.